não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu podia lembrar o famoso verso de Terêncio: nada do que é humano me é estranho. Ou seja, eu tentei levar isso a sério. Falei, isso ainda não é um método, evidentemente, mas é o começo de um método. Então, colocados estes problemas, eu voltei ao tema do bastardo, do excluído, do ponto de vista do excluído. Karl Marx dizia que só o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, porque ele é a última classe, porque ele vem depois de todas as outras, e a visão de todas as outras estava, vamos dizer, nublada, né? Estava deformada pelos seus interesses de classe, ao passo que os interesses do proletariado coincidem com os interesses da humanidade inteira, então ele pode ter uma visão objetiva. Claro que isso é um conceito totalmente idealizado, o proletariado não tem nada disso, e ela diz: nos sobra o enigma, se só o proletariado pode ter uma visão integral da história, visão correta da história, como é que o primeiro que apresentou a visão integral da história, que foi o Karl Marx, não era um proletário? Começa com esse problema. Eu falei, bom, mas o que é o excluído realmente? Daí, por coincidência, alguém tocou para mim aquela musiquinha, cançãozinha do Enzo Iannacci, Vengo Anch'io. E é uma letra muito engraçada. O sujeito começa a dizer assim, é um menino falando: nós vamos no zoológico e vamos nos esconder e gritar: o leão escapou, para ver o efeito que faz. Daí chega um menininho pequenininho e fala: vengo anch'io, eu também vou. E o outro responde: no, tu no. Mas por quê? Per que no? Depois, eles já são adolescentes, dizem: então nós vamos sair com as garotas, né, para ver se chove, se estraga o nosso passeio e tal. Daí veio o pequenininho e fala: vengo anch'io, no, tu no. Mas por quê? Per que no? E assim vai. Tudo que eles inventam de fazer, veio o pequenininho quer entrar também, e eles falam: no, tu no. Até que chega o dia e, bom, nós vamos nos reunir para ir no seu enterro. Daí ele diz: vengo anch'io, no, tu no. Mas por quê? Per que no? Eu também vou, você não. Por quê? Por que não? Eu falei: bom, esse é o excluído total, esse não tem chance mesmo. Então, existe alguém assim? Para que nós possamos adotar o seu ponto de vista e ver, existe. É Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foi abandonado por todo mundo. Os apóstolos todos saíram correndo. Eu falei: bom, era a solidão total. Eu digo: ora, mas Jesus Cristo era só a solidão total? Foi só a vítima da crucificação? Não. Ele é o Logos, ele é a razão divina. Ele é o fundamento de toda a ordem possível. Ou seja, só ele conhece a ordem inteira. Então eu vi que a ideia do Jean-Paul Sartre e de todos os outros como ele era uma caricatura remota desta ideia. Aquele que está no centro e que tem a perspectiva total é ao mesmo tempo o que está mais por fora e mais excluído. Eu falei: bom, essa é a pista, evidentemente. Isso quer dizer que quando você adota o ponto de vista do excluído, ao mesmo tempo você não pode entrar numa outra comunidade excluída. Você tem que continuar excluído sozinho. Em segundo lugar, se você não entra numa outra comunidade, você não está contra nenhuma comunidade. Você não vai se definir pela sua oposição a isto ou aquilo. Assim como o próprio Jesus Cristo não se definiu por sua oposição a coisíssima alguma. É isso? Ao contrário, pendurado na cruz, ele mesmo orava para que Deus Pai perdoasse os seus carrascos. Não é isso? Então, o Evangelho, nesse sentido, te dava, vamos dizer, o modelo da ciência.
também me lembrei, né, do verso, acho que está no capítulo 6 de Mateus, que João Batista está na cadeia e manda os discípulos ir a Jesus perguntar: é você o Messias ou nós temos que esperar um outro? E Jesus responde: vocês vão lá e digam ao João Batista o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o leproso ser curado, vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vão lá e contem para ele. Eu falei: o que é isso aí? É um critério de verificação científica. Não é isso? Porque se você diz que um milagre aconteceu, aonde ele tem que ter acontecido? Tem que ter acontecido num campo não miraculoso, que é o campo da experiência terrestre. Não é isso? Então você não vai vir com um critério miraculoso para confirmar o milagre. O critério tem que ser materialista, na verdade. Então, este conjunto de coisas, a busca do ponto de vista privilegiado, né, a assimilação da exclusão, quer dizer, para você adotar verdadeiramente o ponto de vista daquilo que o Sartre chamava de bastardo, você tem que concordar que você pode ficar sabendo de coisas que ninguém mais vai saber. E que, portanto, ninguém mais vai concordar. Né? E todo mundo vai achar que você está maluco. Então eu coloquei isso, falei: isso faz muito tempo. E se acontecer isso? Se acontecer, aconteceu. Eu quero saber o que está acontecendo, ainda que ninguém acredite em mim. Eu já tinha um emprego regularmente bom na mídia, não tinha maiores ambições além daquilo. Falei: bom, então eu vou descobrir as coisas, escrever, contar, e se ninguém acreditar, dane-se. Né? Isso tudo foi o começo da história. Foi a partir daí que eu comecei a colocar as perguntas fundamentais que poderiam criar um método da ciência política. Então, evidentemente, nós temos que dividir o campo em dois. Um chama-se filosofia política, outro chama-se ciência política. O que é a filosofia política? Ela é o estudo dos métodos e critérios e o estudo do ponto de vista cognitivo privilegiado que nós temos que alcançar para compreender os fenômenos dessa área que nós chamamos a política. O que é a ciência política? É a aplicação desses critérios e conceitos à descrição e compreensão de processos histórico-políticos reais, de preferência aqueles que estão acontecendo na sua frente. Pode estudar o de outras épocas também, tá certo? Mas você tem esse privilégio de você ser testemunha direta do que está acontecendo agora. Isso, sem dúvida, ajuda. Também, bom, por onde vamos começar? Existe uma documentação, existe uma coleção de fatos a que nós precisamos ter acesso. E esses fatos estão registrados em documentos e testemunhos. A maior parte deles, documentos escritos ou documentos gravados. Tá certo? Em suma, é a linguagem humana. É através da linguagem humana que você toma conhecimento do que acontece. E grande parte da ação política consiste em falar ou escrever. Não é isso? Então, o De Gaulle, quando levava um problema para ele, dizia: bom, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou falar. Então, chamava o canal de televisão e falava, e o que ele falava tinha consequências. Então, grande parte da ação política se dá através da linguagem e, portanto, o material à disposição do cientista político também consiste de documentos linguísticos, escritos ou gravados. Tá certo? Então, o primeiro problema que nós tínhamos era esse: como é que nós vamos entender esse material? Como é que nós vamos coletar? Como vamos olhar este material? E como vamos compreendê-lo? Então, daí me ocorreu a famosa distinção criada por Aristóteles. O começo de toda a ciência, diz ele, é o repertório das opiniões admitidas. Então, são as opiniões correntes dos agentes políticos e dos seus intérpretes, tá certo? E toda a documentação daí decorrente. E dizia ele: no campo específico da política, nós temos que levar em conta, em primeiro lugar, a diferença entre o discurso dos agentes e o seu próprio discurso, quer dizer, o discurso do cientista que está observando e querendo compreender. Esse discurso, ele se distingue pelo seu objetivo. O discurso do agente político visa a produzir uma ação ou uma situação.
E o discurso do cientista não, ele visa apenas a compreender o que está acontecendo. É claro que esses elementos se interpenetram. Por exemplo, o discurso do agente político pode incorporar parcelas enormes no discurso científico para legitimar a ação que ele pretende empreender. Do mesmo modo, o próprio cientista político ele pode pretender que a observação que ele está fazendo dos fatos interfira nos próprios fatos. Mas, de qualquer modo, há uma diferença que, vamos dizer, que é baseada eminentemente na famosa teoria das funções da linguagem do Karl Bühler, que é a função denominativa, que é dizer o que as coisas são, a função expressiva, que é você expressar os seus estados interiores, e a função apelativa, que é agir sobre a cabeça ou a alma do ouvinte. No caso do discurso político, evidentemente a função apelativa predomina sempre. Né? E no caso do discurso do cientista, é a função denominativa que predomina. Então, mesmo que o discurso do agente incorpore elementos teóricos, científicos, e mesmo que o discurso do cientista pretenda ter algum efeito, a modalidade de discurso sempre permanecerá distinta, tá certo? Então, é claro então que para começar um estudo da ciência política seria necessário, em primeiro lugar, abdicar de qualquer consequência. Se você não está fazendo nem a questão de ser compreendido, quanto mais, né, questão de desencadear efeitos, né, mudar o mundo, etc, etc. Então, desistir em primeiro lugar. Isso quer dizer que se o que eu estou falando for compreendido e desencadear efeitos benéficos, muito bem. Se não acontecer nada disso, a sua função científica ele cumpriu. Dito isto, o passo seguinte era entender o que é um agente político. E isto colocava diretamente o problema da ação e do poder. O que é a ação humana? Ela é intervenção deliberada num estado de coisas. Dado uma situação, você intervém para transformar numa outra situação. Isso não quer dizer que o que se busca seja sempre a mudança e a novidade. Você pode interferir para impedir que o estado de coisas mude. Isso também é agir. Por exemplo, tem, vamos dizer, um golpe de Estado. Então alguém se mobiliza, como sei lá, os nazistas tentaram na Áustria, né? Então os caras estavam tentando um golpe de Estado. O que fez o primeiro-ministro Dollfuss? Ele fez lá uma constituição autoritária para impedir que aquilo acontecesse. Então essa é uma ação reacionária, por assim dizer, tá certo? Ela reage ao estado de coisas para que ele não mude. Também isso é ação, tá certo? E aí a coisa se divide. Note bem que tudo isso é um estudo teórico e a priorístico, é um estudo puramente filosófico. Eu não estou fazendo ciência política ainda, estou fazendo apenas a filosofia da política para tornar possível uma ciência política mais tarde. Né? Que é exatamente o que eu prometi fazer nessa aula. Falei, nessa aula eu vou dar os conceitos, métodos e critérios da ciência política. Depois, mais tarde, eu vou entrar no caso específico do Brasil, mostrar como que eu apliquei isto e como que foi possível, em muitas situações, descrevê-las corretamente e prever o seu desenvolvimento com grande margem de acerto. Na verdade, eu não me lembro de ter errado nunca. Às vezes não acertei na mesma hora, aquilo que eu previ aconteceu, mas demorou um pouco mais. Mas sempre aconteceu. Então, eu falo, bom, é claro que eu estou na pista certa. A ciência política é exatamente isto. É isso que tem que fazer. E se os outros não fazem, é porque não sabem ou não querem. Né? Estão interessados em outras coisas. Então, o problema do agente nos colocava então duas questões. Quem age politicamente? Então você vê que a ação política ela só se denomina política quando ela alcança uma sociedade inteira. Claro que existe política local também. Mas se você falar numa escala municipal, muito bem, então a ação política na escala municipal será o que alcance o município inteiro. E assim por diante. Então, quem é capaz desse tipo de ação? Daí me ocorreu o problema do negócio que eu chamei o pensamento metonímico.
Pensamento metônico consiste em você confundir o agente com um dos seus aspectos, ou com o seu instrumento, ou com o seu estilo, etc, etc. Então, por exemplo, quando se diz em 1789 a burguesia tomou o poder, isso é claramente uma metonímia, isso não é uma realidade. Não é isso? O que você quer dizer? Que 2 ou 3 pessoas, que talvez não fossem nem burguesas elas mesmas, né, tomaram o governo e tomaram algumas medidas que favoreceram essa classe burguesa. Mas não que a burguesia tenha tomado o poder. Né? Uma classe social pode tomar o poder. Eu digo, bom, como é que você... Para você agir politicamente, você tem que combinar as coisas. Você não age a esmo, tá certo? Não é tudo fruto do acaso. Então, como é que você reuniria uma classe social inteira, tá certo, para ela examinar, traçar planos e deliberar e agir? Isso é impossível. Não é isso? O número de pessoas que participam de uma conspiração, de uma revolução, de um golpe de Estado é ínfimo em relação à sociedade inteira e em relação à sua classe social. Mais ainda, quantos burgueses, né, ou seja, quantos capitalistas havia na liderança da Revolução Francesa? A resposta é nenhum. Para não dizer que não tinha nenhum, tinha o Necker, era o único. Né? Assim como, se você perguntar quantos proletários havia no primeiro Comitê Central da União Soviética, nenhum. E assim por diante. Então, bom, então é claro que isso é um pensamento metonímico. Algumas pessoas, um grupo determinado, derruba o governo, toma o poder, e você, alegando que eles representam uma classe, a qual não foi consultada a respeito, né? E a qual pode inclusive se incluir entre as vítimas do novo governo. Né? Então, eu vi que esse tipo de pensamento metonímico era um vício geral da modernidade praticamente inteira. Né? O modo de você dizer, por exemplo, a Argentina declarou guerra ao Paraguai. Né? Guerra do Paraguai. Quando você vai ver, morreu mais gente na frente interna lutando contra o serviço militar do que no campo de batalha. Então é claro que não foi a Argentina que declarou guerra. Foi uma fração mínima da Argentina que estava no poder, declarou guerra contra a vontade maciça da população. No Brasil, ao contrário, no Brasil houve um entusiasmo bélico fabuloso. Todo mundo queria ir para a guerra do Paraguai, exceto, né, os ricos, evidentemente. Daí surgiram os famosos voluntários da pátria. Sabe o que é os voluntários da pátria, né? O neguinho rico contratava 40 escravos para ir no lugar dele, né? Ó, te dou uma grana, você vai lá morrer no meu lugar. E pronto, e ele virava um dos voluntários da pátria. Mas, em geral, a população apoiou maciçamente o governo brasileiro na guerra do Paraguai. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.